Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo deste canal. E hoje eu quero lembrar que nós estamos no mês de outubro. Mês de outubro que não é apenas o mês da Reforma Protestante, mas é também o mês do Outubro Rosa. É o mês da conscientização e do combate ao câncer de mama, que infelizmente ainda é a maior causa de morte de mulheres no Brasil, sabendo nós que a maioria dos casos poderia ser tratados se descobertos precocemente. Então, que você, mulher, faça os seus exames periodicamente, que você se cuide e que você, homem também, que está assistindo esse conteúdo, incentive as mulheres que fazem parte da sua vida, seja sua esposa, sua filha, sua mãe, sua irmã, a fazer os seus exames periodicamente, porque, é claro, fazendo os exames conforme a rotina requer, você vai ter a chance de acompanhar a sua saúde e, caso apareça alguma coisa que a gente não deseja que seja o caso, mas se aparecer precocemente, você tem todas as chances de se tratar e de ficar livre desse problema e viver uma vida longa e saudável, que é o nosso desejo a você que está nos assistindo. Para a gente enfatizar essa data, hoje nós separamos uma série 5 bastante especial, que são 5 heroínas da fé cristã. Você sabe que o ambiente ocidental, né, histórico, já não é de agora, evidentemente, é um ambiente profundamente patriarcal, profundamente machista e muitas vezes opressor em relação à mulher. Na maioria das vezes, ao longo dessa história longa, as mulheres foram silenciadas, as mulheres foram proibidas de ascender a posições de destaque, foi negado a elas o direito de falar, de opinar, de participar, de produzir, e elas foram invisibilizadas na maior parte do tempo. Mesmo com tantas e tantas dificuldades, as mulheres deram exemplos de fé, contribuíram para a teologia e devem ter os seus exemplos exaltados e lembrados por cada um de nós. É claro que essa lista poderia ser feita em várias etapas, porque são muitas as mulheres que a gente poderia citar, mas aqui está uma pequena lista de mulheres que contribuíram muito para a fé e para a teologia cristã. E a primeira dessa lista é uma mulher chamada Macrina, que viveu na antiguidade, no século IV, e que tanto a avó quanto a neta, que recebeu o nome em homenagem à avó, foram pessoas extremamente importantes. Mais especificamente, estou falando da neta, que era irmã de Basílio de Cesareia e de Gregório de Nissa, dois grandes teólogos da antiguidade, que foram bispos dessas cidades que eu acabei de citar, e que são considerados dois dos grandes pais capadócios, personagens que deram uma contribuição à teologia extremamente importante, como, por exemplo, Basílio, que foi o primeiro grande teólogo a trabalhar a pneumatologia com seriedade. E esses dois personagens só foram os gigantes da fé e da teologia por causa da influência da avó e principalmente da irmã Macrina. A Macrina era uma mulher, uma jovem, desde jovem, muito preparada, muito versátil nas escrituras, na história da igreja até aquele momento, uma pessoa muito piedosa, muito devota e que levava a sério a sua fé e a sua religiosidade. Aos 12 anos de idade, ela foi prometida em casamento, como era um costume com as meninas na antiguidade, e o seu prometido veio a falecer ainda com essa pouca idade, e ela decidiu, ainda adolescente, que seria celibatária e que dedicaria a sua vida nas causas religiosas, na causa de Deus,
e na preparação de outras pessoas, de outras mulheres, inclusive, para viver a sua fé cristã. A Macrina ajudou a educar os seus irmãos, que se tornaram grandes teólogos, e ela também foi a líder de uma comunidade eclesiástica na cidade do Ponto, na Ásia Menor, e ela incentivou e viveu também uma vida celibatária, uma vida de grande dedicação à espiritualidade, à religiosidade, e por esses motivos, a Macrina, não só pela sua contribuição à espiritualidade, mas a contribuição direta e indireta que ela deu à teologia, está na nossa lista das 5 heroínas da fé cristã. O segundo nome é de Catarina de Siena, que viveu entre os anos de 1347 a 1380, ou seja, no século XIV. Catarina de Siena também foi uma mulher piedosa, muito dedicada, que veio de uma família rica e que rejeitou um casamento para poder também se dedicar ao celibato e para poder se dedicar à religiosidade, à vida espiritual. Aliás, a vida espiritual de Catarina de Siena foi muito intensa e ela deixou registrado muitas dessas experiências, como também deixou registrados muitos textos, reflexões sobre espiritualidade, sobre mística cristã, textos esses que até hoje são bastante importantes, bastante lidos e que muito influenciam sobre a reflexão de mística, de espiritualidade de uma maneira em geral. A Catarina de Siena relatou ao longo da sua vida ter revelações, sonhos, visões, o que são relatos muito interessantes porque muitas pessoas se esquecem disso e acham que essas manifestações espirituais só acontecem no movimento pentecostal e é óbvio que não é assim, porque desde a antiguidade, na Idade Medieval, em todos os momentos da história do cristianismo, tem relatos de pessoas que tiveram visões, tiveram sonhos, tiveram revelações, profecias e outros considerados dons espirituais. A Catarina de Siena também foi uma pessoa tão importante que ela viveu os últimos momentos em que o papado estava com a sua sede na cidade francesa de Avignon, que é uma longa história que não convém contar aqui nesse momento, mas se você quiser saber especificamente sobre esse caso, é só escrever nos comentários Cativeiro Babilônico da Igreja, que se a gente chegar a pelo menos 20 comentários, eu gravo um vídeo falando sobre esse episódio interessantíssimo da história da Igreja. No finalzinho desse processo, a Catarina de Siena ajudou o Papa Gregório XI a decidir por voltar com a sede da Igreja para a cidade de Roma, onde sempre foi a sede da Igreja no mundo ocidental, e o Papa, enfim, retorna para a cidade de Roma, mas Catarina de Siena vem a falecer logo depois disso, e em 1970 ela é declarada pelo Papa Paulo VI como uma doutora da Igreja. O terceiro nome dessa lista é um nome muito especial, que eu já fiz recentemente um perfil teológico sobre ela. Se você não viu, o card vai ficar aqui disponível para você visitar, que é o nome de Frida Wingren, que viveu agora, recentemente, relativamente recente, entre 1891 a 1940. A Frida Wingren, que foi uma heroína da fé, uma mulher multitalentosa, uma mulher que tinha profissão, uma mulher independente, uma mulher que era talentosa como compositora, como editora, como escritora, uma grande pregadora, professora também de escola dominical, uma missionária que deu a sua vida à causa em que ela acreditava, que foi uma grande líder do movimento pentecostal no Brasil até 1930, quando ela sofreu um golpe terrível da sua denominação. E a Frida Wingren foi
jogada de lado, foi perseguida covardemente pela liderança da sua igreja, que a ordenou que fosse internada compulsoriamente numa clínica psiquiátrica, onde ela praticamente enlouqueceu, ficou doente, morreu magra, morreu com menos de 40 quilos, jovem ainda, e foi enterrada como indigente. Um trágico fim para uma mulher tão importante, tão especial, tão guerreira quanto foi Frida Wingren, e foi executada e silenciada por homens que não eram minimamente dignos sequer de pronunciar o seu nome. Ela foi uma gigante da fé, covardemente perseguida, como muitas e muitas mulheres foram e ainda são covardemente perseguidas e usadas por muitas lideranças igrejas no Brasil. Não fossem as mulheres, não haveria movimento pentecostal, movimento evangélico no Brasil, porque elas são a principal força desse movimento. Se você está gostando da nossa lista de 5 heroínas da fé, é claro que eu convido você a deixar o seu like, a compartilhar esse conteúdo. E se você tem assistido os nossos vídeos e ainda não se inscreveu no canal, você deve corrigir esse erro e se inscrever aqui no canal para nos ajudar a produzir cada vez mais e melhor para você e para todos e todas que nos acompanham, certo? O quarto nome da nossa lista é da grande missionária Dorothy Stang, que viveu aqui no Brasil, né? Embora tenha nascido nos Estados Unidos, decidiu vir para o Brasil, chegou ao Brasil em 1966, viveu alguns anos no Maranhão e depois foi viver no Pará, onde dedicou grande parte da sua vida como uma missionária cristã, uma missionária muito dedicada a causas extremamente importantes, necessárias, decisivas para a vida humana, e ela dedicou grande parte da sua vida a lutar pela floresta amazônica, combatendo o garimpo ilegal que naquela época já assolava os territórios do Amazonas, do Pará, do Maranhão, de outros estados com floresta amazônica também. Lutou contra interesses muito poderosos que já existiam naquela época. E lutar pela causa da floresta, pela natureza, pela ecologia, é uma causa extremamente nobre, extremamente espiritual, extremamente teológica. Infelizmente, na sua igreja, o seu pastor não fala nisso, porque ele não tem nem preparo e nem espiritualidade e sensibilidade para falar sobre isso. Mas essa é uma causa teológica, essa é uma causa humana, essa é uma causa de sobrevivência da espécie humana, porque o ser humano equivocadamente foi intencionado a pensar que tudo que foi criado por causa dele, o que é um equívoco e uma arrogância, porque o ser humano faz parte de um ciclo vital do qual ele é dependente. A natureza não depende do ser humano, pelo contrário, a natureza fica melhor ainda se não tiver a intervenção humana. Agora, o ser humano sem a natureza desaparece e morre rapidamente. Por isso, lutar pelas causas ambientais é uma luta profundamente cristã e a missionária Dorothy Stang dedicou a sua vida nessa luta e foi covardemente assassinada no ano de 2005. E o seu algoz, antes de lhe executar, perguntou se ela estava armada. Uma senhora, uma missionária, uma pessoa de Deus, é óbvio que não anda armada. Agora, anda armada sim, a arma que ela tinha em mãos. E ela mostrou para o seu algoz que a sua arma, a arma que ela portava, era a Bíblia Sagrada. Gente cristã, gente de Deus, a única arma que usa, a única arma que porta é a Bíblia Sagrada. Essa é a arma do cristão e da cristã verdadeira. Passou disso, já é conversa fiada e conversa violenta que nada tem a ver com o Evangelho.
E para a gente terminar, o quinto nome da nossa lista de hoje, das heroínas da fé, é de Rosa Parks. Espero que você já tenha ouvido falar na Rosa Parks, que viveu entre 1913 até 2005, ou seja, faleceu não tem muito tempo. Rosa Parks era uma mulher negra, norte-americana, metodista, que se casou com um homem chamado Raymond Parks, que já era um ativista das causas raciais, do combate ao racismo nos Estados Unidos, e vale lembrar que nessa época a segregação racial nos Estados Unidos era legalizada. Existiam leis que regulamentavam o racismo nos Estados Unidos. E a Rosa Parks depois conheceu o pastor Martin Luther King, que foi um grande símbolo, um grande ícone na luta contra o racismo e contra a segregação racial. E a Rosa Parks também foi uma incansável lutadora pelos direitos das pessoas negras nos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, o episódio que deixou Rosa Parks muito famosa, muito conhecida, foi um episódio em que ela se assentou num ônibus público com o lugar que era reservado para pessoas brancas. E quando chegou um branco, teoricamente ela tinha que se levantar para dar lugar, e ela se negou a levantar do banco e dar lugar para um branco. E muitos negros nos Estados Unidos, ativistas, tomaram a mesma posição de se negar a levantar de lugares em lanchonetes, ônibus públicos, em outros lugares públicos, como uma forma de protesto e de resistência. A Rosa Parks sofreu, a Rosa Parks foi presa, mas a Rosa Parks deu a sua vida inteira por esta causa, que é uma causa extremamente nobre, e ela veio a falecer no ano de 2005, depois de passar por muitas dificuldades, inclusive financeiras. Então, essa lista é uma lista, claro que poderia ter parte 2, 3, 4, mas é uma lista de 5 heroínas da fé cristã, que nem sempre são lembradas e conhecidas como deveriam, mas foram mulheres que devem sempre inspirar a nossa fé, inspirar a nossa luta, inspirar o nosso discipulado. Grandes mulheres que nós reverenciamos, homenageamos nesse canal, como muitas e muitas e muitas mulheres que estão igrejas afora, Brasil afora, dando seu exemplo de dedicação, de serviço, de espiritualidade, e que na maioria das vezes ainda tem os seus direitos, inclusive ministeriais, negados pela maioria das igrejas, e isso tem que acabar. Um abraço e até a próxima oportunidade.